Fala pessoal, bem-vindo de volta aqui ao nosso curso aí de Direito Constitucional. Vamos agora para a nossa aula de número 7 e eu agradeço a você aí que vem nos acompanhando, tá com certeza aprendendo o conteúdo, fixando o conteúdo e acreditando realmente na nossa forma aí de passar todo esse conteúdo para você. Eu tenho certeza que, muito embora a gente tenha agora nessa fase de concurso público diversos conteúdos a aprender, uma matéria ou outra a gente tem uma afinidade maior, outra matéria a gente acha meio um pouco maçante, mas enfim, você tem que se concentrar realmente no processo, confiar e com certeza vai dar tudo certo, vocês vão conseguir aí acertar as questões na sua prova, lembrar de todo o conteúdo passado aqui e sem dúvida nenhuma nos encontraremos depois para você me falar da sua aprovação ou quem sabe até a gente lá na frente se esbarrar aí na atividade prática lá em Porto de Galinhas ou em outra cidade pernambucana, você aqui em Alagoas ou qualquer outro local do Brasil. Então pessoal, vamos lá, dando sequência. Hoje o assunto que vamos dar para vocês é sobre os partidos políticos. Aparentemente assim, você pode pensar que não é algo que tem afinidade com a sua atividade prática, mas que o que nos importa aqui realmente é a previsão do que vai cair na sua prova. E sabemos sim que é um conteúdo que cai muito embora seja um conteúdo muito curto, que a gente já sabe pela análise das questões o que o examinador gosta de cobrar, vocês vão perceber que eles gostam de sempre colocar umas casquinhas de banana. Então vamos lá, ter muita atenção aqui na aula de hoje e, sem dúvida nenhuma, vamos, após finalizar essa aula, ter aquele espírito tranquilo que aprendemos um pouco mais no dia de hoje. Beleza? Então vamos lá. O que eu gostaria de falar para vocês inicialmente, está aí na sua tela nosso primeiro slide sobre os partidos políticos, é que a criação, a fusão e a incorporação de partidos políticos em regra são livres. Ou seja, não é necessária uma autorização legislativa, não é necessária alguma condição imposta pelo Estado, apenas as condições previstas na Constituição Federal. Beleza? Sabendo disso, vocês vão perceber que as questões gostam de querer empurrar algo contra essa liberdade. Basta, então, ter em mente que é livre a criação, a fusão e a incorporação dos partidos políticos. Vamos agora à segunda característica dos partidos políticos, essa mesmo, o seu caráter nacional. O que quer dizer o caráter nacional? Quer dizer que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Liberal, o Partido Social, todos eles têm caráter nacional. Não é possível criar um partido político que esteja amparado apenas para determinado estado. Claro que você pode ter uma mão, um braço daquele partido nacional, um diretório num determinado estado, mas o partido político ele foi criado e ele é criado com caráter nacional. E aí sim, depois dessa criação é que vem as suas ramificações nos estados. Beleza? Bom, sabendo agora dessa segunda característica, que é muito importante, vamos agora para a terceira característica muito importante dos partidos políticos, que é a vedação de receber recursos financeiros de entidade estrangeira ou governo estrangeiro. O que é que a Constituição Federal quer com isso? Ora, se um partido político que pretende ter representantes em todo o território nacional for submetido a um governo estrangeiro que, obviamente, busca o interesse do seu país, o Brasil perderia a sua autonomia, perderia a sua competência para gerir os seus interesses. Então, tenha em mente isso. Porque a Constituição Federal veda todo tipo de recurso de entidade estrangeira ou governo estrangeiro, para evitar justamente isso. Uma obrigação de querer retornar esse favor dado. Porque a gente sabe que
recebendo esse benefício financeiro de um governo estrangeiro, ele queria um retorno, por ser uma via de mão dupla, não é verdade? Então, para evitar essa possibilidade de troca de favores, é que a Constituição de plano estabelece que é proibido qualquer tipo de auxílio de recebimento de recurso estrangeiro ou de entidade, seja privada ou de um governo estrangeiro. Beleza, pessoal? Vamos agora à nossa última característica importante dos partidos políticos, que é justamente a sua personalidade jurídica. E aí eu quero que você venha aqui comigo para saber o que é de importante nessa personalidade jurídica. Ora, quando a gente tem em mente que as personalidades jurídicas de direito privado são reservadas às pessoas jurídicas de direito privado, como empresas, como lojas, enfim, e as personalidades jurídicas de direito público são reservadas aos estados, autarquias, entidades da administração indireta, enfim, esses tipos de entidades, a gente que tem essa dúvida, tendo em vista que o partido político ele tem em si um cunho para atender o interesse público, não é verdade? Mas, apesar dele ter essa função de querer buscar o atendimento do interesse público, ele tem sim personalidade jurídica de direito privado. Então, anota aí, a personalidade jurídica dos partidos políticos é de direito privado. Beleza? Vamos dando sequência aí e eu trouxe para vocês uma importante informação sobre a questão da fidelidade partidária. E aí, o que é importante você saber sobre a questão da fidelidade partidária? É que há uma diferença, e eu quero que você preste atenção aqui comigo, entre as eleições para cargos majoritários. Professor, que cargos majoritários são esses? São os cargos de governador, de presidente da República, de prefeitos e também de senadores. Muita atenção aqui aos senadores, que as eleições são majoritárias. Nesses casos, não há, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de alguém perder o mandato em razão da infidelidade partidária. Você vê, por exemplo, o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele estava afiliado a um partido e agora encontra-se sem partido. E aí não tem importância. Diferentemente seria se fosse um cargo de eleições proporcionais, ou seja, um cargo de eleição proporcional, como é a questão do vereador, do deputado estadual, deputado distrital, deputado federal. Nessas hipóteses, é possível você perder sim o mandato em razão da infidelidade partidária. E aí você me pergunta, que eu coloquei aí o slide para vocês, o que é a fidelidade partidária? E aí eu quero que você preste muita atenção. A fidelidade partidária é o que ele mesmo diz em si. O que é fidelidade? É uma lealdade que o político tem com o seu partido político. Ora, se eu estou num partido político de direita, eu não posso, em meus projetos de lei, ter pautas que se afinem a partidos de esquerda, porque aí seria contra a disposição desse partido. Assim como eu não posso ser de um partido de esquerda e defender interesses de partidos de direita, porque assim eu estaria sendo desleal ao espírito, aos ditames desse partido. Então, o que é fidelidade partidária? Trata-se do dever de lealdade que o político tem com o partido político ao qual se filiou. E por que eu falo ao qual ele se filiou? Porque, de acordo com a Constituição Federal, é vedado candidaturas avulsas. Beleza? E aqui, no nosso próximo slide, eu já trago para vocês essa discussão que nós adiantamos para vocês sobre a perda do mandato nos casos de
infidelidade partidária. E aí, nas eleições majoritárias, que são os cargos majoritários, versus as eleições proporcionais, de cargos proporcionais, há uma diferença de acordo com a posição atual da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é justamente isso. Nesses cargos majoritários, não é possível a perda do mandato em razão da infidelidade partidária, pois preserva-se o nome. Quando eu voto, por exemplo, no presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, eu votei na pessoa de Jair Bolsonaro. Eu levo em consideração mais a pessoa do que o partido que ele está. É esse o pensamento do STF. Em cargos majoritários, vale mais a pessoa em si, a representatividade da pessoa, do que o próprio partido. Então, se vier na sua questão, é possível a perda do mandato do prefeito em razão da sua infidelidade partidária? Está correta? Não, falso. Agora, se vier na sua prova, é possível a perda do mandato do vereador em razão da sua infidelidade partidária? Sim, é possível. Correto. Beleza? É basicamente essa discussão jurisprudencial que vocês devem estar cientes aí, que pode aí de alguma forma aparecer na sua prova e você, meu aluno, aí vai estar com certeza preparado. Beleza? Então, já sabendo aí dessas disposições introdutórias, essas características gerais, você já está com um pouco mais de afinidade no assunto, já começou a se situar sobre os partidos políticos. Nós vamos agora para a fonte principal de todo e qualquer conteúdo das provas, que é a legislação seca. E aqui nós vamos para a Constituição Federal, nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que no seu artigo 17, a partir do seu artigo 17, traz disposições sobre os partidos políticos. Então, eu quero que você leia comigo, já está na sua tela aí o nosso slide. Eu vou ler para você, eu quero que você veja esse slide, vá lendo comigo, vá memorizando, vá fazendo apontamentos mentais das coisas importantes, porque lá na frente a gente vai ver que as questões cobram exatamente da forma escrita que está expresso na lei, na Constituição Federal. Então, sabendo disso, nós trazemos aqui para vocês ela seca, sem nenhum tipo de enrolação, sem querer enfeitar, sem nada, para quando chegar alguma coisa diferente em uma questão, você já se ligar de pronto. Vamos lá? Está na sua tela aí. Capítulo 5 da Constituição Federal dos partidos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardado a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observado os seguintes preceitos. Inciso 1. O seu caráter nacional. Inciso 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Inciso 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Então, já sabemos que o partido político é livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção. Já sabemos também que a Constituição Federal preza pela soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo, assim como os direitos fundamentais da pessoa humana e os preceitos de que os partidos políticos devem ter caráter nacional, é proibido receber recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de se subordinar de qualquer maneira a eles, é necessário prestar contas à Justiça Eleitoral e, por fim, o funcionamento parlamentar deve ser conforme, de acordo com a lei. Beleza? Vamos dar sequência aí às disposições constitucionais sobre o partido político. E aí está aí na sua tela o parágrafo 1º e o artigo 17. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento,
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Isso aí é novidade legislativa, pessoal. É vedado a coligação nas eleições proporcionais. Fixa, marca aí no seu material aí essa disposição. Foi através da Emenda Constitucional 97 de 2017 que passou a ser vedado as coligações nas eleições proporcionais, que é de vereador e deputado. Vamos dando continuidade. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, pessoal, vem aqui comigo. É muito importante você fixar o que esse parágrafo primeiro quer dizer. Ora, ele preservou a autonomia do partido político, ou seja, o partido político ele pode prever em seu estatuto como a sua estrutura interna vai ser regida, os seus disciplinamentos, as disposições e competências para os seus órgãos, enfim. Além disso, não há qualquer tipo de coligação nas eleições proporcionais. Preserva-se as coligações nas eleições majoritárias, para prefeito, governador, presidente. E outra informação importante é que não há vinculação entre as eleições do Estado e uma nacional. Por exemplo, eu posso ter o mesmo partido que ele, em âmbito municipal, está coligado com um partido, com diversos partidos, e, diferentemente, em âmbito estadual, ele está com outros partidos diferentes. Então, se não há essa obrigatoriedade de vinculação, essa informação que eu quero que vocês lembrem. Então, também devem ter no estatuto normas de disciplina e fidelidade partidária. Ou seja, quando é que eu vou considerar um político desleal? Quando é que ele vai ser considerado infiel às disposições do estatuto? Beleza? Voltamos aí para o slide, no parágrafo 2º, tá aí. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, ou seja, primeiro adquire-se personalidade jurídica e aí depois, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Vem aqui comigo que essa informação é importante. Ora, primeiro, antes de tudo, qualquer entidade de personalidade jurídica de direito privado, ela para existir, ela tem que ter personalidade. Então, o caso do partido político, ele primeiro vai adquirir a sua personalidade jurídica e depois disso é que ele vai registrar que no TSE, que é justamente o Tribunal em âmbito nacional do direito eleitoral. Então, fique em mente nisso. Lembra que a gente falou que os partidos políticos possuem caráter nacional, não é verdade? Então, eles devem se registrar no TSE. Se eles tivessem em âmbito regional, eles iriam se inscrever no TRE. Mas cuidado com essa pegadinha. Partido político deve se inscrever no Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Vamos dar sequência aí, está na sua tela. Esse parágrafo 3º aí é meio truncado e aí nós vamos só ler para vocês aí e eu quero que vocês observem essas porcentagens aí, que é muito importante. Esse parágrafo 3º ele fala sobre a questão de acesso ao rádio, à TV e ao fundo partidário. Vamos ler. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão os partidos políticos que, alternativamente, então vem cá, não é cumulado. Ou você, para ter acesso à rádio e televisão e ter acesso ao fundo partidário, atende às disposições do inciso 1 ou atende às disposições do inciso 2. E quais são elas? Vamos voltar para a tela. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Beleza? 3%
Um terço, 2%. 3% dos votos válidos na Câmara dos Deputados, distribuído em pelo menos um terço das unidades da federação, que é um total de 9, pois nós temos 27 entidades. Então, pelo menos 9 entidades, unidades da federação, e em cada dessas unidades da federação, 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, inciso 2, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos, novamente, um terço das unidades da federação, que equivale a 9 unidades da federação. Beleza? Vamos dar sequência aí. Parágrafo 4º. É vedado a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. E aí, pessoal, eu quero que você preste muita atenção. Falou em militar, falou em segurança, falou em polícia, isso tudo é muito importante para a sua prova. E aí, prestem atenção nisso. Quem não sabe, paramilitar é aquela organização que não é do interesse do militar. Pelo contrário, ele vai de encontro ao interesse do Estado Federativo do Brasil. É aquela organização alheia ao país e que quer ter a sua autonomia própria. Isso não é possível. Quando falar em organização paramilitar, não quer dizer que é uma organização para o militar. Não pensem que, não, eu conheço um militar que ele é vereador. Não, não é isso, pessoal. Vamos ter muita atenção. A organização paramilitar é vedado, então, e por disposição constitucional, é vedado a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Beleza? Anotem essa informação aí, tenham em mente, porque ela despenca nas provas. É vedado a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Beleza? Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencheu os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultado a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Ora, pessoal, vem aqui comigo. Se eu sou um candidato eleito, eu quero a minha reeleição. Mas só que essa reeleição vai ficar muito mais difícil se eu estou num partido que ele não teve um tempo de televisão muito alto, um tempo de acesso à rádio muito alto, não teve um fundo partidário muito alto, sem recursos. Então, a Constituição Federal ela prevê um direito para esse candidato que foi eleito de mudar de partido sem infringir a regra da infidelidade partidária. Beleza? Vamos aí ao nosso próximo slide, que aí nós vamos começar a praticar já sim. E aí vocês vão ver que já estão bem afins aí com a matéria, que vocês já estão aptos aí para acertar muitas questões na prova. Então, vamos lá resolver as questões. Pronto, pessoal, vamos aí, tá na sua tela aí as questões. E nós começamos com a questão do ano 2003, a banca CESP-SEBRASP, e o cargo aí foi de agente de Polícia Civil, da Polícia Civil de Roraima. E a questão pergunta aí pra gente. Quanto aos direitos políticos e de acordo com a Constituição Federal, julgue o item subsequente. A criação de um partido político depende da aprovação do Poder Legislativo. Certo ou errado, pessoal? 30 segundinhos aí para você me dizer se essa pergunta aí está certa ou errada. Valendo! Tempo, pessoal, e aí vem aqui comigo a disposição, a questão aí tá errada. Lembra lá no nosso artigo 17, a primeira coisa que fala é o quê? É livre a criação, fusão, extinção, enfim. Parabéns a você que acertou. Se você errou, faz uma anotação aí, ó, bem grande, é livre. Não sujeito a condição nenhuma, muito menos a aprovação do Poder
Legislativo. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência aí à nossa próxima questão. Essa é do ano de 2008, a banca mais uma vez é CESP, Sebrasp, Polícia Civil de Tocantins e o cargo aí foi de delegado de polícia. Não se importem aí, não se amedrontem com o cargo, não, vocês vão ver que já estão preparados para resolver qualquer prova aí de qualquer nível. Vamos embora. A questão diz: considerando que dispõe as normas a respeito dos direitos políticos e partidos políticos constantes na Constituição Federal, julgue os itens a seguir. Apesar de terem organização de caráter nacional, os partidos políticos no Brasil não estão obrigados à vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos aí, 30 segundinhos para você me dizer, valendo. Tempo, pessoal, e aí acertou quem falou que está correta a questão, pessoal. Essa fundamentação aí, o fundamento dessa questão está no artigo 17, parágrafo 1º. Lembra que a gente falou da questão da vinculação, que pode ter uma coligação em âmbito municipal e outra diferente em âmbito estadual, nacional, enfim. Vamos aqui rememorar. Diz o parágrafo 1º do artigo 17. É assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Beleza, pessoal? Vamos dar sequência a mais uma questão. E aí está na tela. A banca aí a questão foi do ano 2009, banca CEPERD, aí Polícia Civil do Rio de Janeiro, cargo mais uma vez delegado de polícia. Vamos a ela, com tudo. Com relação ao atual texto expresso da Constituição da República, analise as seguintes proposições. Inciso 1. A iniciativa popular, expressão do exercício da soberania popular, pode ser realizada através da apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Inciso 2. Partidos podem alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. E aí essa disposição a gente vai ter que rememorar a aula passada. Inciso 3. Partidos políticos que se propõem a disputar apenas eleições estaduais devem registrar os seus estatutos perante o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, da correspondente unidade da Federação. Inciso 4. Domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima são condições de elegibilidade previstas expressamente no texto da atual Constituição da República. Inciso 5. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos em probidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República, são hipótese de incidência de suspensão dos direitos políticos. Assinale a alternativa que corresponde à relação completa de proposições corretas. Vamos embora, pessoal. Um minutinho aí para vocês responderem essa questão. Valendo!
Bom, pessoal, deu tempo aí para vocês responderem. Acertou quem colocou como correta a alternativa aí, letra A. Ou seja, estão corretas as alternativas do inciso 1, 4 e 5. E aí vamos ao fundamento delas. A alternativa correta, inciso 1, fundamento está no artigo 14, que diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. E nos termos da lei, mediante, diz o inciso 3, iniciativa popular. E o artigo 61, parágrafo 2º, diz que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, pessoal, muito importante não se confundir essa questão, essas porcentagens de iniciativa popular com a questão da porcentagem necessária para se ter direito aos recursos financeiros do fundo partidário e de acesso à TV e à rádio dos partidos políticos. Muita gente pode ter se confundindo aí, se foi o seu caso, não tem problema, eu trouxe essa questão justamente para trazer essa hipótese aí de confusão para vocês. Então, anotem aí, o artigo 14, o que fala da iniciativa popular, e o artigo 61, parágrafo 2º, que fala dos requisitos para essa iniciativa popular, que é o quê? Apresentação à Câmara dos Deputados do projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, e cada um deles com pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um do seu respectivo estado. Vamos lá. A alternativa aí do inciso 2 está errada, e aí o fundamento é o artigo 14, parágrafo 2º, porque ele diz: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. O erro da alternativa aí 3 são que todos os partidos, como a gente já falou aqui, deverão se registrar no Tribunal Superior Eleitoral, independente da eleição que ele pretende aí disputar. Ou seja, não é o TRE, que o TRE é em âmbito aí regional. Beleza? E aí o fundamento também está no artigo 17, parágrafo 2º, que diz: os partidos políticos, após adquirirem a personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. As alternativas número 4 e número 5 estão corretas. E o fundamento é parágrafo 3º, aí no artigo 14, que diz: são condições de elegibilidade na forma da lei, o domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5, a filiação partidária. E o inciso 6, que fala sobre as idades mínimas. E o inciso 5 aí, a alternativa 5, também está correta. E o fundamento é que é vedado a cassação de direitos políticos, no artigo 15 da Constituição Federal, que diz que a perda ou suspensão só se dará nos casos, e aí no inciso 3, ela fala da condenação criminal transitada e julgada, enquanto durarem os seus efeitos, e no inciso 5 fala da questão da improbidade administrativa. Beleza, pessoal? Anotou aí os erros, anotou os acertos, muito bem. Vamos aí dar sequência com mais uma questão, e aí dessa vez a questão é a do ano de 2012, que já está na sua tela aí, a banca IPADE e a Polícia Civil do Acre aí, que prestou para o cargo de agente de Polícia Civil. E diz: sobre o regramento constitucional relativo aos partidos políticos, analise as seguintes opções e marque a assertiva correta. Letra A. É possível a criação de partido político que limite sua abrangência apenas a determinado estado da federação. Letra B. É vedado aos partidos políticos o recebimento de recurso financeiro de entidades estrangeiras. C. Para o funcionamento de partido político é necessário apenas seu registro junto ao cartório de registro de pessoas jurídicas. D. Considerando que na lógica de regime democrático está implícita a soberania dos partidos políticos, é correto afirmar que é dispensável a prestação de contas a qualquer órgão. E letra E. A Constituição Federal possibilita aos partidos políticos utilizarem a organização de caráter paramilitar. Vamos lá
45 segundos para vocês resolverem essa questão. Tempo para vocês. Bom, pessoal, já deu tempinho aí, acertou quem marcou a alternativa B, que é vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras. Tenho certeza que você lembrou dessa disposição que está aí no artigo 17, inciso 2, que ele fala dos preceitos que devem ser observados pelos partidos políticos. A proibição do recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Beleza? E aí, o outro fundamento aí das demais questões estão no artigo 17, que fala que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. No parágrafo 1º ele fala que é assegurada a autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer as regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação. E também tem aqui disposições no parágrafo 2º, que fala que só após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE, ou seja, personalidade jurídica, direito privado, e aí eles adquirem a sua personalidade jurídica registrando no cartório, mas também é necessário para ter aquisição da capacidade política que eles registrem no TSE, beleza? E aí temos também disposições que foram necessárias para resolver essa questão, que estão aí no parágrafo 3º, que diz: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou elegerem pelo menos 15 deputados federais em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E aí no parágrafo 4º, eu tenho certeza que você lembrou, ele diz que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. E o parágrafo 5º, que é importante reler aqui para vocês, que a gente vai fixando na releitura, que ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, é assegurado o mandato e facultado a filiação sem perda do mandato a outro partido que o tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Beleza, pessoal? Anotou os fundamentos aí que foram necessários para acertar essa questão? Então, nós vamos aí para mais uma questão e agora, dessa vez, é do ano de 2014, que já está na sua tela, FUMARC, e o cargo é de investigador de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. E ela diz: é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardado a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos, exceto, circula esse exceto, muita atenção no dia da sua prova, porque às vezes a gente sabe a questão, mas por uma desatenção, como querendo ter aí a vontade de terminar logo a prova e acaba se passando. Então circula esse exceto, ele quer que não faz parte das disposições aí sobre partidos políticos. Letra A, a prestação de contas da Justiça Eleitoral. Letra B, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes.
Letra C, o caráter nacional. E por fim, a letra D, o funcionamento parlamentar de acordo com o estatuto. Pessoal, 30 segundinhos para vocês, que eu quero ver vocês perceberem aí a casca de banana. Valendo, rapidinho, 30 segundos. Tempo, pessoal, vem para mim aqui. Olha, realmente aí acertou quem marcou a alternativa D. Pessoal, muito cuidado. Olha, a gente falou aí da questão da autonomia partidária, questão de estabelecer seus estatutos aí, as suas disposições mais internas, pessoal. O artigo 17, inciso 4, ele fala que o funcionamento parlamentar ele tem que ser de acordo com a lei e não o estatuto. Então, fixa aí essa disposição para não se confundir. O funcionamento parlamentar deve ser de acordo com a lei. Beleza? Vamos aí para mais uma questão, que a hora de errar é agora. Entendeu? A hora de errar é agora. E aí, a gente erra aqui para não errar mais. Vamos a ela. Tá na sua tela aí, ó. Ano de 2018, recente, a banca foi a VUNESP, cargo investigador de polícia do estado da Bahia. Vamos lá. De acordo com a Constituição, assinale a alternativa correta sobre os partidos políticos. Letra A. É livre a criação, a fusão e a incorporação de partidos políticos, mas a extinção em função de sua importância na democracia exige a aprovação do poder público. B. Poderão possuir caráter regional nos estados cuja população seja superior a 1 milhão de habitantes. C. É defesa aos partidos políticos o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. B. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos perante o Tribunal Regional Eleitoral da respectiva entidade da federação de sua sede. Letra E. O acesso aos recursos do fundo partidário e ao rádio e à televisão será destinado a todos os partidos políticos, indiscriminadamente, para a garantia da isonomia na representação política. Pessoal, essa eu não vou nem trazer a fundamentação, porque a gente acabou de ver, e aí é para você acertar sem olhar. 30 segundinhos para vocês responderem aí, prestem atenção e vamos embora aí. Valendo! Valendo, pessoal, acabou o tempo aí, vamos lá. Acertou aí quem marcou a alternativa de a letra C, né? Porque nós vimos aqui, revisamos diversas vezes, que é proibido aos partidos políticos receber recursos aí de entidades ou governos estrangeiros, assim como ficar subordinado a eles, porque com certeza teria aí uma via de mão dupla e o país ficaria sujeito aos interesses do estrangeiro. E a Constituição Federal prevê isso para, de uma vez por todas, proibir qualquer algo aí semelhante. Beleza? Vamos aí para a nossa última questão, uma questão aí aparentemente longa, mas aí eu tenho certeza que você já matou, já sabe com certeza aí as disposições necessárias para acertar essa questão. Está na sua tela aí, cargo delegado de polícia, Banca VUNESP e o Estado de São Paulo. Vamos lá. Suponha que o partido X lhe consulte sobre quais são os requisitos constitucionais para que um partido político tenha acesso aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Nesse sentido, segundo disposto na Constituição Federal de 88, após a reforma dada pela Emenda Constitucional 97 de 2017, é correto afirmar que o acesso a tais benefícios ocorrerá. Letra A.
se obtiver nas eleições para a Câmara dos Deputados e do Senado Federal conjuntamente um mínimo de 5% dos votos válidos nacionais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, exigindo para ambos um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. B. Somente se obtiver nas eleições para a Câmara dos Deputados 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou se elegerem pelo menos 15 deputados, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Letra C. De forma automática, não sendo necessário o preenchimento de outros requisitos, sob pena de violação ao princípio da liberdade partidária reconhecida pela Constituição Federal. D. Se obtiver nas eleições para o Senado Federal no mínimo 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 2 unidades da Federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas. Letra E. Somente se obtiver nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, e obrigatoriamente se elegerem pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação. Pessoal, questãozinha aí longa, mas que a gente já tem condições de matá-la rapidinho. Então, 30 segundos para vocês resolverem e a gente já vem com o gabarito para nos despedirmos aí dessa aula. Valendo aí para vocês. Pessoal, já deu tempo, acertou aí quem marcou a alternativa B. E aí, para resolver essa questão é muito simples. A Constituição Federal ela prevê 2 hipóteses alternativas de você atender os requisitos para receber esses recursos do fundo partidário e ter acesso aí ao rádio e à TV. E aí, só de você saber isso, que são requisitos alternativos, você já mataria a questão. Mas vamos aí reler qual é o fundamento dessa questão para não ter dúvida. Olha aí, o artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal diz que, escuta bem, somente terão direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos pelo menos em um terço das unidades da Federação, que, como falei, são 9 estados ou 8 estados do Distrito Federal, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ou, inciso 2, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação. Pessoal, vem aqui comigo. Parabéns para você que acertou. Para você que não acertou, mais uma oportunidade de você se espantar, se você aí realmente querer buscar o fundamento aí do seu erro para não esquecer mais. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a você que ficou aqui com nós até o fim. Tenho certeza que você, guerreiro, você, guerreira, vai aí dar valor às aulas que a gente está aqui dando para você, vai dar valor à nossa pesquisa, aos conteúdos que a gente traz para você, vai superar toda e qualquer dificuldade e, sem dúvida nenhuma, vai aí fixar o mais importante aí para sua aprovação. Então, pessoal, qualquer dúvida, estamos aí disponíveis nas redes sociais, o João Pedro Pinheiro no e-mail, joaopedropinheirorodrigues@hotmail.com. Estamos à sua disposição. Fiquem com Deus, aproveitem aí o conteúdo e até a próxima aula. Valeu, pessoal!